Então, e eu fiquei também com bastante vontade de estar lendo esse, esse anexo. Na verdade, eu acho que todos os anexos, eu acho que eles têm cara de meio leitura conjunta, porque eu não sei se é uma coisa para a gente discutir, né? Eu me senti nesse anexo 13 como se estivesse assim, voltando para o início do texto. Tive um pouco, não sei se você teve, né, Beth, essa sensação, como se estivesse voltando para o início. Quando a gente ia lendo, né, e tentando trazer o Copenau para perto, e, né, para a maior parte do grupo, tudo era muito novo, tudo muito desconhecido, termos, né, quer dizer, a gente está terminando aí 3 anos depois com uma bruta intimidade, né, com essa turma, né, com os Yanomami, e eu acho que é muito mais para a gente, eu acho que eu tenho a impressão para a gente se colocar, sim, são informações, são conhecimentos, né, e eu falei, nossa, o meu desejo de escuta, né, do anexo, da leitura, parece que é uma maneira de segurar ainda assim o finzinho do grupo, assim, né, o final do estudo, é como se fosse uma forma de continuar assim, junto, né, com a voz Yanomami, né. Podemos ler, então? Deus. Tá. Na falta da nossa leitora oficial das notas, né, a Sônia é nossa leitora oficial de nota, né, ela gosta das notas, né. A Sônia, né? Quem gostaria, a gente pode ir rodando a leitura, mas quem gostaria de começar a ler e quem gostaria de ler as notas? De início, né, que daí a gente pode ir rodando. Posso começar a leitura, só que eu tenho que botar o óculos aqui porque tá ficando russo aqui o negócio. Olha, aqui já É, ficou, viu? já, Já. só que aí eu não enxergo de longe com óculos e de perto é um saco isso. Então vamos embora. Anexo 3, a respeito de Watorik. Os grupos locais de Yanomami são, em geral, formados por um conjunto de parentes cognáticos reais ou classificatórios corresidentes, Kami, Teri e Yamaki, abrigados por uma casa coletiva de forma cônica ou, se for maior, troncônica, chamada Yanoa ou Chaponoa. Nota 1. Quem vai ler? Combinando. Aí eu acho tão chato ler as notas, né? Eu Você acha leio, chato? eu leio, Eu acho. eu leio. Elas são curtinhas. Diversas variantes são possíveis. Um conjunto de pequenas casas coletivas, uma casa principal e várias pequenas casas satélite, ou, mais raramente, um conjunto de pequenas casas retangulares. Tais coletivos se consideram autônomos política e economicamente, e seus membros se casam preferencialmente entre si na medida em que a demografia e sua terminologia de parentesco de tipo dito dravidiano o permitem. Nota 2. Estou abrindo. As terminologias de tipo dravidiano dividem o universo social de qualquer indivíduo em dois conjuntos de parentes, consanguíneos e afins. Nota 2.1. Na nossa relação em sociedade também, os parentes consanguíneos, os afins, os muito afins, nós temos várias nominações. Fecha parênteses 2.1. Os amigos, né, assim, para dar outra palavra, distintos por gênero, homem e mulher, e geração menos 1.0, aliás, É, menos menos 1, um, 0 e zero e mais 1. mais um.
incorporam uma regra de casamento entre primos cruzados, filhos de germanos de sexo diferente. Que são germanos? Eu acho que são gêmeos. Ah, tá. Apesar desse ideal autárquico, cada uma dessas entidades locais está associada a várias unidades vizinhas do mesmo tipo por uma rede de intercasamentos e de interações rituais, funerárias e guerreiras. Constituem, assim, conjuntos multicomunitários de estabilidade e composição variáveis, que mantêm, em relação às demais redes multipolares de mesma natureza, um estado estrutural de hostilidade declinado de diversos modos: redes, acusações de feitiçaria, xamanismo agressivo. Nota 3. Caramba, peraí. Sobre o parentesco e os conjuntos multicomunitários dos Yanomamis orientais das Terras Baixas, ver Albert, 1985, sobre as Terras Altas, ver Duarte do Pateu, 2005. Essas pequenas galáxias de casas aliadas, cujas fronteiras fluidas separam amigos no Rimotima TP e inimigos na PTP, visitantes Fama P e guerreiros YP, se superpõem parcialmente nas margens para formar uma vasta tessitura social, política e ritual, que conecta a totalidade das casas ou agrupamentos de casas de uma ponta à outra do território Yanomami, a terra-floresta dos humanos, Yanomai Tepe Urihipe. Nota 4. Sobre essa noção, ver Albert, 2008. Os moradores da Montanha do Vento, o Atoriki Teripe, constituem um dos cerca de 260 grupos locais Yanomami atualmente existentes no Brasil. Nessa comunidade, onde Davi Kopenawa vive com sua família e seus afins desde o final da década de 1970, foi realizada a maior parte do trabalho que deu origem a este livro. O Atoriki está situada no extremo nordeste do estado do Amazonas, entre a bacia do rio Catrimani, tributário do Rio Branco, a leste, e a do rio Demini, afluente do Rio Negro, a oeste. Encontra-se, portanto, nas terras baixas que, em direção ao sul, sucedem as elevações da Serra Parima, fronteira natural entre a Venezuela e o Brasil. Situada a menos de 200 metros de altitude, essa casa-aldeia fica encostada num conjunto de colinas escarpadas e de picos rochosos que culmina a mais de 700 metros, a Serra do Demínio. A região é coberta de floresta tropical de terras baixas, características da Amazônia e do Planalto das Guianas, formada por uma densa cobertura de árvores de porte médio, dominadas por indivíduos esparsos de algumas espécies de tamanho espetacular, como a maçaranduba, Manicara ruberi, o cedro arana, Cedrelinga catenaeformis, a sumoauma, Ceiba petandra, o jatobá, Himenea parvifolia e a castanheira, Bertholletia excelsa. A camada arbustiva é geralmente aberta, exceto nas baixadas, ocupadas por densos agrupamentos de palmeiras de frutos muito apreciados. Nota 5. Os Yanomami de Uatoriki consomem regularmente os frutos de pelo menos uma dúzia de espécies de palmeira. Albert e Milliken, 2009, páginas de 45 a 57. Nas colinas, a vegetação é mais esparsa e mais baixa, em razão dos declives acentuados, com alguns rochedos e picos totalmente nus. Os solos da região são, em geral, solos
ferralíticos vermelhos ou amarelos, de textura argilosa, comuns em florestas tropicais, que também apresentam zonas arenosas nos locais em que afloram grandes rochedos ou colinas. A ampla casa coletiva que abriga a comunidade de Uatoriki instalou-se em sua atual localização em 1993, quando tinha 89 habitantes. Em 2010, eram 174, 54% com menos de 20 anos, dos quais 16 xamãs. Sua estrutura e cobertura têm sido regularmente renovadas no mesmo local desde sua fundação. Cercada por cerca de 30 hectares de roças, plantadas essencialmente com bananeiras e mandioca, fica perto do final do trecho da Perimetral Norte, aberto no sudeste do território Yanomami em 1973 e abandonado em 1976, praticamente retomado pela mata desde então. Um pedaço da estrada, adaptado em pista de pouso, quilômetro 211, constitui o único acesso aéreo a partir de Boa Vista, a aproximadamente 280 quilômetros. Na beira dessa pista, a 2,5 km a leste da casa coletiva de Uatoriki, encontra-se o posto Demini da FUNAI, de que Davi Kopenawa foi encarregado na década de 1980 e que abriga hoje principalmente um polo base da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI. A imponente casa dos Uatoriki tem a forma de uma estrutura anular de cerca de 70 metros de diâmetro. Nota 6. Sobre a casa coletiva Yatoriki, ver Milliken e Albert, 1997b. Albert e Copenaua, 2003. Albert e Le Tournet, 2007. E Albert e Milliken, 2009. Páginas 73 a 88. Esse abrigo circular abraça uma grande praça central aberta, Yano Amiamo, e é fechada na parte externa por uma pequena parede de ripas de madeira de aproximadamente 1,25 m de altura. A casa, coberta de folhas de pequenas palmeiras Geonoma baculífera, foi erguida numa clareira, Yano Arroshi, vasta o suficiente para afastar o risco de quedas de árvores grandes da floresta adjacente. Seus moradores estão distribuídos em aproximadamente 30 grupos familiares, instalados um ao lado do outro, sob a cobertura circular, cada qual com seu espaço próprio, onde ficam penduradas as redes dos membros da família, ao redor de uma fogueira que não se apaga quase nunca. Fogo de cozinha durante o dia, fogo para aquecer durante a noite. A grande casa possui 4 entradas principais, pataioka, separadas dos lares contíguos por pequenos corredores de ripas de tronco de palmeira. Essas aberturas são genericamente chamadas portas de caminho, perioyoka, porta de roça, utuyoka, porta de caça, ramayoka, porta de convidado, Huamayoka, por onde entram os visitantes de aldeias aliadas, e porta de forasteiro, na Peioca, que leva para o posto de saúde. Outras portas bem menores, o Aioka, de uso cotidiano, permitem aos membros dos diversos grupos familiares sair de casa de modo mais discreto e privado. O chão da casa é de terra batida, e a água da chuva, que pode se acumular em quantidades impressionantes na praça central durante as tempestades tropicais, é conduzida para fora por 2 pequenos canais de drenagem. Seu teto circular, em marquise, é formado por 2 partes. Um lado maior que cobre o espaço dos lares, inclinado para a clareira externa, e um outro, mais estreito, que dá para a praça central. O teto principal, cuja parte mais alta culmina a 5 metros do solo, ultrapassa ligeiramente o teto secundário com inclinação oposta, para impedir que chova dentro da casa pela junção entre eles, ao mesmo tempo que a fumaça das fogueiras pode escapar livremente.
O espaço coberto pelo teto principal constitui uma faixa circular de uns 10 metros de largura, dos quais pouco menos da metade é ocupado como área de moradia stricto sensu. O espaço doméstico é subdividido em 3 anéis concêntricos. O primeiro, Yanoashika, Yanoashikan, de uso essencialmente feminino, se situa entre o fundo da casa e o local onde ficam amarradas as redes. As mulheres guardam ali lenha, panelas de água e cesto. Lá há também prateleiras de madeira de palmeira que servem para guardar a comida, os utensílios e as ferramentas. A zona adjacente, Yari-A ou Nari-A, constitui o espaço familiar, onde estão amarradas as redes dos casais e as de seus filhos em torno de uma fogueira. A superfície coberta, localizada entre as fogueiras e a praça central da casa, Yano-Aheihan, é geralmente reservada para as atividades políticas e rituais, reuniões masculinas, danças de apresentação dos convidados, preparo de alimentos cerimoniais, xamanismo. No dia a dia, todos a utilizam como corredor de circulação entre os lares. Por fim, a praça central, essencialmente dedicada às atividades cerimoniais das festas funerárias de Aliança Intercomunitária EARU, também é usada no cotidiano como lugar de brincar pelas crianças pequenas. A parede externa da casa, em geral feita de ripas de paxiúba, Socratea exorcisa, protege seus habitantes do vento e da friagem da noite. A ampla abertura de sua praça central deixa entrar sob a marquise circular uma luz difusa que envolve discretamente os lares familiares, enquanto a altura do telhado de folhas mantém uma temperatura agradável, mesmo nos dias mais quentes. E assim, o interior da casa coletiva de Watoriki dá aos seus moradores, tanto quanto a seus visitantes, uma sensação harmoniosa de amplidão e intimidade, que faz dela um espaço ao mesmo tempo confortável e acolhedor. O sogro de Davi Copenau, Lourival, decano e xamã mais respeitado de Watoriki, conta que quando era criança, provavelmente no fim dos anos 1930, seus parentes ocupavam, sobretudo, 2 conjuntos de roças no Alto Mucajaí, Chioma e Mbracape. Esses lugares também são lembrados por terem sido o palco das primeiras epidemias, Chauara, vindas do mundo dos brancos, por intermédio de grupos ameríndios vizinhos de quem obtinham fragmentos de metal. Durante as décadas seguintes, 1940 e 50, os ancestrais dos atuais habitantes de Watoriki migraram para o sul, atravessando pequenos afluentes do alto rio Katimani até chegarem na década de 1960 ao curso superior de um de seus maiores afluentes da margem direita, o rio Lobo da Almada, onde viveram até o começo da década de 1970. Foi de lá, quando ocupavam um local chamado Apacaraí, que uma parte da comunidade resolveu, a convite de missionários da New Tribes Mission, migrar para muito mais ao sul até um pequeno afluente do rio Mapulaú, o Wereri Sixipiu, sei lá. Bom, 2 notas aí, É, 7 e 8. isso. E na 7, né, significa Cachoeira do Trovão. O apacará, ri, designa a árvore tatajuba. E o 8, deixa eu abrir aqui, é o Rio das Árvores, o Ereri Sirri, Paradoxia Surinamensis. Esse novo deslocamento, de grande amplitude, foi essencialmente motivado pelo desejo de se aproximar da missão evangélica de Totobi, Totobi, Totobi. Totobi, me bagunço com os totos, É, e conseguir assim acesso mais direto a uma nova fonte de mercadorias.
Durante as primeiras décadas do século XX, e certamente antes disso, a partir do alto rio Mucajaí, só era possível adquirir fragmentos de objetos de metal através de complexas cadeias de trocas intercomunitárias ou de longas viagens até outros grupos ameríndios situados ao norte, especialmente no rio Parinho. A partir de meados da década de 1960, com a abertura da missão católica do rio Catrimani, as redes de troca do grupo se reorientaram para as casas de Yanomami, localizadas ao sul do rio Lobo da Mar. Esse movimento facilitou bastante a obtenção de objetos industrializados pelo grupo. No entanto, a localização da comunidade numa órbita bastante periférica da missão Catrimani, a uma distância de 4 casas intermediárias, tornava tal abastecimento politicamente precário. O deslocamento para o rio Mapulaú permitia, ao contrário, aceder a uma posição muito mais favorável. Lá havia apenas uma comunidade próxima à missão Totogi, com quem negociar os bens adquiridos dos brancos, a casa dos parentes de Davi Copenau. Embora fosse uma solução hábil do ponto de vista político, a estratégia revelou-se desastrosa do ponto de vista sanitário. Em 1973, uma epidemia custou a vida de grande parte dos membros da comunidade, então instalada em sua segunda casa no Ueriri Xiripiu. Depois da tragédia, os sobreviventes voltaram por um longo tempo a viver em sua antiga casa de Rapacaraí, no alto rio Lobo da Mar, mas refizeram o trajeto em sentido contrário em 1974 para se instalar perto de um posto provisório da FUNAI, recém-aberto na região do rio Mapulaú. Apesar disso, suas desventuras prosseguiram. Em 1976, uma epidemia de varíola alastrou-se rio acima a partir da missão Catrimani, e foi a vez de parte do grupo que havia permanecido em Rapacaraí ser dizimado. Depois, em 1977, a FUNAI fechou o posto no Mapulaú e abandonou bruscamente os habitantes do Ueriri-Xiripi à própria sorte. A comunidade, então, reduzida a 2 dezenas de indivíduos, dessa vez ficou sem nenhum acesso aos objetos manufaturados. E num contexto epidemiológico cada vez mais ameaçador, simplesmente ameaçada de extinção. Na mesma época, Davi Copenau, recém-contratado como intérprete, trabalhava em Demini, uma nova base da FUNAI, aberta ao sul do território Yanomami, na ponta da estrada perimetral norte. O chefe do posto planejava abrir ali uma colônia agrícola indígena modelo e, com esse intuito, precisava atrair para a região uma população Yanomami que não existia no lugar. As comunidades mais próximas, a leste e a oeste, encontravam-se a 50 e 80 quilômetros de distância, respectivamente. O futuro sogro de Davi Copenau, Lourival, após a morte de seu irmão mais velho na epidemia de 1973, no Ueriri, havia se tornado o grande homem, pataté, de sua comunidade. Desde aquela tragédia, ele sabia que era crucial garantir o acesso do grupo tanto aos remédios dos brancos quanto às suas ferramentas de metal. Quando chegou aos seus ouvidos a notícia da abertura de um novo posto da FUNAI no quilômetro 211 da Perimetral Norte, onde trabalhava o jovem intérprete Yanomami, que tinha conhecido em 1973 no Ueriri-Siripiú, compreendeu que se abria uma oportunidade bem mais favorável do que em suas tentativas anteriores de se aproximar dos brancos, sempre perigosos e imprevisíveis. Resolveu, então, deixar-se atrair pelo novo posto de Mini da FUNAI, mas dessa vez liderando o deslocamento em sua direção de forma mais prudente e progressiva. Em 1978, começou erguendo uma nova casa no rio Ananaliu, afluente da margem direita do Demini, perto do lugar onde a construção da estrada tinha sido interrompida
em 1976. Essa primeira aproximação facilitava as visitas ao posto de Mine, ao mesmo tempo que permitia ao grupo se precaver contra os riscos de um contato descuidado com os brancos, de que todos tinham dolorosas lembranças. Em seguida, ao longo da década de 1980, 4 locais foram ocupados sucessivamente na região do posto até a casa de Watoriki ser instalada em 1993, onde se encontra até hoje. Entre mentes, Lourival, fino estrategista, tinha dado uma de suas filhas em casamento a Davi Copenaua, para logo depois começar a iniciação xamânica do genro. Tinha feito dele, ao mesmo tempo, seu dependente. Vou terminar de ler. A relação entre sogro e genro é o pivô da autoridade política Yanomami e seu discípulo. Nota 9. Tá sem som, Beth. Não, é que ele não está abrindo aqui. Alguém pode ler ela? Eu não estou conseguindo abrir ela aqui no Kindle. Nota 9. É, Dependência ainda maior no caso de Davi Copenaua, na medida em que era um jovem genro em residência uxorilocal. Os grandes homens Achuar do Equador transformaram os jovens professores bilíngues em genros dependentes, seguindo a mesma estratégia. Taylor, 1981, página 661. Foi assim que Lourival, enquanto se aproximava do posto de Mine, conseguiu inverter, em favor de sua comunidade, o papel de intérprete que a FUNAI esperava de Davi. Essa sutil manobra etnopolítica acabou por minar a prepotência dos chefes de posto não Yanomami que se sucederam em Demine. As coisas chegaram a tal ponto que a FUNAI não teve outra escolha senão nomear o próprio Davi Copenaua para a posição. Dessa vez, a estratégia de Lourival foi totalmente bem-sucedida. Depois de ter conquistado com paciência o controle dos termos da relação interétnica pelo viés do jogo político tradicional do parentesco, tinha conseguido garantir para seu grupo as vantagens materiais da associação com um posto da FUNAI, mas neutralizando a estrutura de dependência paternalista que esta costuma implicar. Além disso, graças à iniciação xamânica que deu a Davi Copenaua, pôde se envolver com ele numa sofisticada reinterpretação cosmopolítica da situação de contato, notavelmente eficaz na defesa dos direitos dos Yanomami em geral e de sua comunidade em particular. As declarações de Davi Copenaua contra os garimpeiros, as mineradoras e os fazendeiros, apoiadas tanto em sua experiência dos discursos brancos sobre a indianidade, legalistas, culturalistas e ecológicos, quanto no saber xamânico transmitido por seu sogro, acabaram então sendo difundidas, a partir do final da década de 1980, em todos os grandes meios de comunicação brasileiros e internacionais. Num contexto em que a Amazônia se tornava um dos palcos emblemáticos da crise planetária do desenvolvimento predatório, acabaram obrigando o governo brasileiro a assinar um decreto de demarcação e homologação das terras de Yanomami pouco antes da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, a ECO 92. Essa construção de caminho, né, que eles fizeram é muito interessante, né? Garante não só sobrevida, mas força, né? Essa coisa estrategista aí que o sogro do Davi, né, trouxe, né? Pensar também, é o futuro é ancestral, né? Tá meio junto, assim, né? Pensando aqui, lá longe, mas trazendo para cá, né? Achei tão interessante.
Mas, assim, eu não deixei de notar a exclusão das mulheres, né? Ou pelo menos aqui não aparece, né? A gente sabe que às vezes elas estavam lá, né, lidando até dentro dessas questões políticas, né? Uhum. Mas chamou atenção. Pensando na época, muita testosterona também, não era muito fácil lidar com tudo isso, né? Testosterona fora do seu povo, inclusive, né? Me chamou a atenção isso, sim. De quanto que eles também, eu não sei se eu estou certa, mas uma vez me apareceu, teve acho que eu vi uma live desses jornalistas livres, eles falando da construção do aldeamento Yanomami, que eles estão bem na ponta, e eles conseguem proteger uma área bem grande, né? Que é difícil o acesso, mas embora os garimpeiros, a gente sabe que transitaram por lá, né? Mas você sabe disso? Vocês têm essa ideia de, do quanto que eles foram geograficamente se colocando numa posição de defesa da floresta e do próprio povo, que inviabiliza um pouco o acesso do predador aí, do homem Ah, eu acho, predador. acho que aqui no próprio texto tem um pouco disso, né? De como é que eles foram se colocando mais nesse lugar. Pelo menos foi Mas o aí que eu era para chegar entendi. lá no centro da FUNAI, eu estou entendendo assim, e também preservando de contágio, eles foram se aproximando aos poucos, até, não foi isso? Eu entendi que eles estavam fazendo esse caminho. Eu acho que é uma mistura de coisas, né? Acho que são as duas coisas, Acho que né? são as duas coisas. Então, tá, duas coisas. Eu penso que são as duas coisas. E agora é interessante que, na minha perspectiva, eu acho que esse é um caminho que cada vez mais eles entendem que o caminho de aproximação, de que você tem que estar dentro, é assim, é um caminho que eles não acreditam, né? Eles não acreditam. Porque o entendimento da vida, a relação com a vida, a relação com a terra, enfim, a relação com os modos de vida, eles são completamente distintos, né? E aí, eu acho que vale a pena, é como, por exemplo, nem sei se cabe isso, mas foi uma coisa que me veio. Quando a gente pensa, né, nos sistemas, no nosso modo de vida, na nossa cosmovisão, por exemplo, o que aconteceu que com a Revolução em Cuba, Cuba chegou à condição que ela está hoje? Quer dizer assim, fazendo, claro, uma leitura daqui, né? Por Mas exemplo, trazendo o embargo, essas coisas todas, não é, mas assim, não, por que que o embargo funcionou em Cuba? Fazendo uma leitura, claro, né, de longe e tal, mas por que que o embargo funcionou? Porque o marxismo ele é extremamente, eu acho que importante para fazer diagnóstico, para fazer uma avaliação, para apontar caminhos, né? Mas dentro de um processo, Cuba chegou a um socialismo, a uma experiência socialista, mas uma experiência socialista dentro do sistema. ela foi Então, se tornando, né? Acho hã? que foi se tornando, né? Mas dentro do sistema, Dentro do seja, quer dizer, a sistema, foi mesmo. A União É, Soviética, a China, tudo totalitarista, não tem muita diferença. dentro de um sistema. É, E ali, eu acho que funcionou desse jeito, você está querendo dizer, né? Que aí foi então, o mas que embargo funcionou, mas por da, que que não que a juventude que está vindo, porque o modo de vida, ele continuou dentro de um sistema onde nada ocupou o espaço que a mercadoria ocupava. sim, Eu acho que aí é onde o conhecimento, sim, foi o né, quer dizer, conhecimento, que o futuro é ancestral, né? sim, Porque nada
que a gente possa chamar dessa espiritualidade, que talvez não seja uma espiritualidade, porque espiritualidade é algo que a gente talvez nomine a partir do nosso entendimento, da nossa forma de vida, onde isso já está fragmentado, então a gente precisa atribuir mais uma experiência que seja, que transcenda, uma experiência integrada onde a gente tem crianças, por que que filhos, né, não é uma riqueza e não uma dificuldade, uhum, seja para alimentar, para educar, porque isso uhum, acontece de uma forma comunitária. Por que que as pessoas mais velhas, né, também ninguém se preocupa, por exemplo, em acumular? uhum, Na nossa estrutura social, né, a gente sabe que em algum momento qualquer pessoa que vá, o tempo vai passando, ela vai tendo dificuldade para trabalhar. Se ela não tiver uma grana guardada, se ela não tiver acumulado alguma coisa, ela vai passar por aperto. Então, assim, você não vai conseguir pagar nem o teu plano de saúde. Então, assim, no nosso modo de vida, o acúmulo de absolutamente tudo, inclusive de conhecimento, né, que às vezes a gente não compartilha tudo, você guarda alguma coisinha e tal, é porque isso é a gente não confia nas nossas relações solidárias. A gente não tem isso. Então, o meu vizinho, eu não tenho a segurança que eu não vou, que eu, em algum momento vai me faltar comida. Eu não tenho. uhum, Então, a uhum, gente acumula, a gente está dentro de um sistema que ele necessita o acúmulo. A gente não consegue viver sem. Então, mesmo nas comunidades sim, que conseguiram fazer rupturas, mas elas se mantiveram dentro de um modo de pensar onde a vivência comunitária, ela de fato não foi instituída. Ela não foi instituída. Então, eu acho que isso, essa entrada, né, para dentro das instituições, para dentro da FUNAI, né, que a luta tem que ser lá, essa estrutura, ou mesmo quando, por exemplo, por que que alguns indígenas, a crítica que o próprio Ailton, né, faz, né, e não que ele não ache que não tenha que ter indígena no ministério, ou no Congresso, ou no Senado, né? Assim, a gente está vivendo aqui e tal, mas não que ele acredite que isso vai funcionar, né? Assim como o sim, Copenau, me parece, né? E muitas sim, vezes, né, como, talvez como a gente também, né? Às vezes não, né, fica se questionando. Só que, por outro lado, nós estamos dentro dessa estrutura. Então, a gente não tem como, nós não temos essa outra, o nosso, talvez os não indígenas, que não se identificam, né, mais com esse modo de vida, quer dizer, que a gente tenta sair desse modo de funcionamento, só que a gente não tem o que colocar no lugar, porque a gente não tem essa capacidade de vivência comunitária. Nós temos capacidade de pequenas ações, de ações individuais, sim. de gestos, de abrir mão de algumas coisas, né, de viver com menos, mas a gente não vive sem acumular. Eu tenho a Vou impressão. pensar, isso foi piorando, inclusive, né? Porque eu tive experiências comunitárias na minha infância e adolescência. Meus pais eram do interior, eram de roça. Então, quando vieram para São Paulo, tinha tudo, repartia tudo, né? Então, assim, vinha gente tomar banho em casa, assim, pessoas que estavam em situação de rua. Então, era assim, a gente sempre tinha alguma coisa para dar. Aham, E todo dia, né? E também de receber, também tinha isso. Mas eu fui vendo que isso, essa ideia do capital mesmo, né? Essa ideia foi engolindo, né? As casas que não tinha nem portão, não precisava, começaram a ter muros altos, né? Então, hoje ainda tem câmeras,
as grades do condomínio são para trazer a proteção, né? A música já diz, né? Mas fazem você ficar nessa prisão, né? Acho que a gente tem um jeito que não é, mas eu ainda sinto que eu ainda tenho uma brasinha adormecida, assim. Eu tenho esse esperançar ativo, assim, de que dá para. Acho que, inclusive, a gente vai chegar perto disso, né? Não que a gente não queira entrar nisso assim, que não dá, mas o esquema vai ruir, né? Então a gente vai chegar um pouco perto disso. Eu sinto, eu tenho esse esperança. Então, acho que as igrejas, né, os jardins das igrejas, hoje eles são quase todos fechados, né? É, porofóbicos, né? É, a igreja é exatamente isso, ficava aberta à noite. A igreja Tinha ficava gente que aberta e dormia dentro da igreja. É, as praças os ficavam. bancos, né? Hoje você tem grade em torno do quarteirão onde tem uma praça de uma igreja. É. Você não entra na praça de uma igreja, no jardim de uma igreja, se o portão não estiver aberto. É Então, extremamente. esse é um serviço bem aplicado, né? É um serviço isso, do capital, Então, né? mas e quando eu falo nosso, não é necessariamente de nós só que estamos aqui, né? Mas o nosso modo de vida, né, ele não permite quebrar, É, ou de fato, assim, é uma ruptura muito grande. Acho que tem, assim, tem pequenos grupos sim, que têm tentado. Acho que a gente tem muitas bolhas. Eu é acredito que há bolinhas. muitas bolhas, né? Mas, no geral, eu acho que a gente tem, assim, a prisão é que para onde a gente olha, a gente tem um modo de vida individualista. E nesse modo de vida, o acúmulo, ele é necessário, né? Eu nem sei, Thelma, se, né, você falando da tua memória, né? Eu acho que às vezes muitas vezes as famílias elas nem tinham para dar. Mas Né? não é uma questão de eu ter para dar ou não, né? Eu não tinha mais, mas eu É, colocava não era na mais. mesa, né? Não era Estava mais. na mesa, não era o que tá, você dá o que está sobrando, É, né? Você dá o que está ali, você divide o que tem ali, sim, é isso mesmo. né? Era uma outra, mas a gente foi aprendendo que tinha que guardar. Teve uma situação numa aldeia, até um amigo antropólogo que comentou, que ele acompanhou a chegada da energia nessa aldeia. E com isso apareceu eu não me lembro agora se era um freezer ou uma geladeira. E que isso mudou brutalmente a relação na aldeia. Porque as pessoas, assim, elas iam para caça, e aí aquele que caçava, então assim, iam duas famílias, três caçar. Aí eles traziam a caça ou a pesca, separavam o que ia comer, o resto congelava. Hum, E eles perceberam isso. E aí eles, começa a caçar demais, inclusive, né? e aí eles se desfizeram do Ai, que aquele refrigerador. Que eles maravilha. perceberam que aquele objeto que tinha um propósito, ele não tinha um propósito sei lá, né, muito calor na Amazônia, tal, de resfriar. Ele tinha um propósito de fato assim, não era, era um acelerador de acúmulo. Ele era um acelerador de acúmulo. Sim, sim. As facilitações todas, né? Como vendem com isso. Eu não sei se vocês lembram, tinha um filme, acho que dos anos 80, Os Deuses Devem Estar Aham, Loucos. da garrafa de Lembrou Coca-Cola. muito isso, que a garrafa de Coca-Cola cai na cabeça de um bosquímano, né? É. E ele é aquele objeto não identificado e veio do céu, eles acharam que era dos deuses. E ele vai e ele dá para todo mundo experimentar aquilo, né? Eles amassavam pão, faziam lá um monte de coisa com aquilo, mas aí com o tempo começou essa ideia, ele vai ficar mais comigo, ele é meu, né? Daí começou a aldeia a brigar e aí ele
entrou na tarefa, ele se sentiu responsável de levar longe aquela garrafa para não. No fim Vocês do lembram? mundo, né? Ia devolver para os deuses, né? Ah, eu achei É, tão interessante. É uma crítica, né? A garrafa de Coca-Cola tem uma crítica, né? acho que Eu enquanto a acho que é o gente, acelerador mesmo. acho que Olha, enquanto a gente estava no estilo de vida mais natural, mais simples, não tinha contato com o padrão de escassez. Aí, a partir do momento que começou a se distanciar do padrão de abundância, que é o estilo de vida simples e natural, né? Aí começou a entrar em contato com essa questão da escassez e por isso o acúmulo. hum, E uma ideia de divisão de classe mesmo, né? Então, depois começou, quem tinha mais era melhor. Eu não lembro dessas coisinhas também. e uma outra coisa que eu acho que tem tudo a ver com isso, que me, assim, uma imagem que para mim é muito forte nesse anexo, é do fogo que nunca se apaga, né? O que quase nunca se apaga. Então o fogo está ali, né? Assim, para aquecendo mesmo os fogos, né? E a confiança, então, é um fogo que quase nunca se apaga, que ele vai tendo muitas funções, né? E ao mesmo tempo, as famílias tinham uma privacidade tem uma privacidade dentro do comum, né? Você tem uma organização, imagina a gente vivendo um do lado do outro, né? Como é que seria enfim, né? Como é que a gente ia esconder, né? Algumas coisas ou esconder as nossas coisas preciosas ou sei lá o quê, né? Então você tem uma outra experiência, né? De esse desenho, né? Você vem da intimidade, de onde estão ali o espaço das mulheres, até o espaço cerimonial. É muito bonito, eu acho que essa imagem, uma coisa meio Sim, concêntrica, né? sim. Eles deviam ter códigos, né? De não ficar olhando a intimidade do outro se o É, outro não está compartilhando também, né? hum, Possivelmente, para ter essa privacidade, né? hum. E ao mesmo tempo compartilhando tudo, é a mesma atmosfera, né? Interessante, tudo entra, né? Eu acho que isso tudo também tem a ver com confiança, né? Que você vai confiar que o outro não vai ser um invasor, seja com Sim, o olhar ou que seja com a presença, ou seja lá o que for, né? sim, Confiança, inclusive, no que não precisa acumular, porque eu sei que eu tenho uma caça ali, vou lá, caço, vou lá, pesco e está ali à é, disposição. E quando eu não puder ir caçar ou pescar, alguém vai caçar e pescar e vai dividir comigo. é, Assim como eu divido aquilo que eu caço e pesco com quem tiver. sim. Não tem uma ideia de meu, né? Eu, É, o individualismo não como a existe, gente né? conhece. É, É. isso é bonito. Acho que, não sei, vocês não acham que isso é uma coisa que a gente pode aprender, assim? Eu acho Eu que a acho que gente a tem gente que, busca isso, eu acho né, que de na alguma verdade a forma. gente tem que desaprender, né? Então, acho que Sim, sabe, e aprender a compartilhar, é verdade. porque uma das coisas assim que, sei lá, de alguma forma, o meu pai tinha um lado bastante acumulador, assim, né? Que assim, ele tinha muita ferramenta, porque ele gostava de fazer as coisas, né? E Hum, aí ele guardava ferramentas quebradas, assim, de tipo, sei lá, de repente eu vou precisar para consertar uma outra coisa, eu vou precisar disso daqui para repor uma peça, sei lá, né? De uma Uhum, engenhoca, tipo uma furadeira. Estou lembrando da furadeira dele que tinha uma furadeira que estava lá, não estava funcionando direito, mas ele guardava as peças porque uma hora vai precisar, né? Então ele tinha esse lado acumulador e que tem essa insegurança do e se eu precisar e eu não conseguir, é, né? Então é melhor eu guardar, que aí eu estou garantindo que eu vou ter esse negócio aqui, hum, né? Eu acho que por trás talvez dessa acumulação que a gente faz, né, monetária, ou seja lá o que for, tem a ver com essa insegurança, com esse medo, né? é.
E eu acho que até talvez, eu estava pensando aqui, né? Talvez seja até antes do capitalismo, né? Acho que isso já foi começando a existir a partir do momento que a gente também foi aprendendo a fazer determinadas coisas, do tipo, sei lá, quando a gente era caçador-coletor, a vida era de um jeito. A partir do momento que a gente descobriu que dá para plantar, né? A gente começou a entender a vida de uma outra forma, mas meio distorcida, eu acho, nesse sentido, né? De que eu tenho controle sobre isso. Eu vou plantar, não preciso mais ficar dependendo do que a natureza me oferece, né? E aí isso foi talvez distorcendo um pouco o nosso jeito de lidar com essas coisas, porque é como se eu não plantar, a natureza não vai me dar, né? Sei lá, uma piração aí, talvez humana, né? Sei lá. Eu fui só pensando isso, Aham, é. né? Ou então, Associação livre. né, a relação com, aí sim, a relação com o poder, né, de que eu tenho controle, eu me sobreponho àquilo que a terra oferece, eu posso ter um tipo de controle sobre o que vai ser produzido e o que eu vou consumir. Eu acho que pode passar um pouco aí por essa ideia do controle também, né, do poder, mais o controle do poder, e onde esse poder leva, né? E aí o tempo, quer dizer, a troca, eu acho que as trocas onde você tem uma coisa, você tem um grampo de cabelo que eu preciso, né? E eu tenho não um celular, mas um celular. Então, legal, eu tenho um celular aqui que eu não estou usando, você tem, nossa, eu estou precisando prender o cabelo porque ele está solto, eu estou com muito calor, então eu vou trocar um celular por um grampo de cabelo, né? Porque naquele momento os dois têm o mesmo valor. Os dois vão resolver um problema. Estou com calor e a outra está precisando de um celular para fazer uma ligação, né? Mas a valoração das coisas, né? Não pela utilidade que elas têm, né? Não é pelo tempo de vida também, mas é pelo vil metal, né? Que elas carregam. A pessoa paga uma grana de uma roupa da Prada, mas a pessoa fica ali regateando um artesanato. A pessoa demorou muito mais. Quer dizer, a Prada é só um exemplo, né? Nada contra ou a favor. Na verdade, sim, há um posicionamento contra ou a favor, mas nesse caso foi só. Não, até porque a indústria da moda se aproveita muito do Sim, artesanato. sim, sim. Mas Paga assim, uma o maria para os artesanato, artesãos é, e vende a roupa aí depois você, bem. e aí você regateia com artesão, porque, né? Uhum. E a outra coisa foi feita em escala. Né? Fala, Sandra, tá sem som. Microfone fechado É, agora. não, eu tinha tirado porque o cachorro do vizinho estava latindo. Não, Hum, mas uma coisa também desse anexo, Vou só pegar uma água aqui, pode falar. imaginar também a construção da casa, né, desse espaço da moradia, e que, né, é, foi uma construção, eles fazem isso coletivamente, né? Então, eu acho que isso já vai trazendo esse pertencimento, né? Essa função coletiva de vida, né? De sobrevivência. Isso para a gente tá tão distante, né? Então, é bem difícil, né? Assim, da gente. Uma mandala também, né? Se for pensar na forma geométrica, né? Uma mandala. Sim, E, nossa, arquitetura é incrível, sim, eu fiquei a imaginar, né? porque quando ele vai Sustenta e tudo. descrevendo, né? Ele vai descrevendo, e da Né? região amazônica, que a gente sabe do calor,
E parecia assim, nossa, chega, eu digo, nossa, é fresquinho, porque Fresquinho. fazia o fogo à noite para aquecer. Nossa, na nossa região aí amazônica. Então, Eles mas é sabem das isso, né? coisas. Eu acho que essa vivência, né, de vida coletiva, assim, é muito, muito forte, né, muito presente. Mas, Sandra, no meio da floresta, é frio de noite. Sim, pelas árvores, né, a umidade, né? Tarde. Então, mas concentra, né? Porque as fogueiras, o lugar é grande e tem as fogueiras e aquilo aquece. E de dia é fresco, né? Porque tem as folhas que eles falaram que eles usam, o jeito que eles devem entremear para fazer esse telhado, faz uma ventilação, né? Eu acho Uhum. Uma coisa continuação da admirável. floresta, né? Pois Continuação da é. floresta. Como é que Puxa, é? mas isso tem muito conhecimento, né? Assim, a gente não vê construções assim dos homens brancos, né? A gente até sofre muito, né? Nos nossos espaços físicos. Não é feito pro... Ainda mais que está mudando, ainda, inclusive, né? Uhum. Um dia você morre de frio, no outro você morre de calor. Hoje o sol aqui eu estava fritando a pele Não. Nossa, que no estava final aí do uns dia. 42 por aí, mais. Não, mas o calor aqui é diferente. Mesmo que não seja 40 graus, a sensação térmica é de 50. Tá. Mas, exagerando, lógico, né? Mas hoje o sol estava fritando aí no final da tarde, fechou o tempo, era muito vento e muito trovão. Deve ter caído uma pancada de chuva aí em algum lugar. Para cá, para onde eu tô, choveu, mas não tanto quanto fez barulho. Fez mais barulho do que chuva. Mas o sol estava falando assim, né? Me referindo a Travou, Ludi. questão Tá da travada. mudança do clima mesmo. O sol hoje estava. Meire? Voltou. Meire, travou. Oi, oi, oi. Oi, já voltou, acho. Meire, repete, por favor, porque Eu travou parei quando você aonde? falou da chuva, que aí, que em algum lugar choveu muito. Então, fez muito sol aqui hoje, né? Um sol muito quente, de arder a pele. E no final do dia fechou o tempo, muito vento, muito trovão, muito raio. E aqui onde eu estou não choveu tanto quanto prometeu, mas deve ter chovido sim bastante em algum lugar, um pouco mais afastado daqui. Hum. Mas falando isso, me referindo mesmo a essa questão da mudança do clima, né? O calor que fazia aqui quando ele fala, por exemplo, de acender uma fogueira para aquecer, é uma realidade muito diferente do que era, por exemplo, um tempo atrás, na minha infância, para agora. É muito diferente o clima. Aqui onde eu estou, né? Que nasci e cresci aqui, era mais ou menos previsível a questão do tempo, né? Sim. Chovia todo dia no mesmo horário, digamos assim, né? Hoje a gente não pode mais prever quando é que vai chover. Quem diria que ia chover hoje no final da tarde com o sol que estava fazendo, mas muda de repente, sem previsão, sem Tá aviso prévio. muito, e que está muito diferente do ano passado, né? A Ah, seca do ano passado a gente não teve, né? Não que eu queira seca, mas assim, é porque está oscilando muito, né? Está oscilando muito.
Mas olha, apesar de tudo isso, quando você falou, Thelma, eu acredito que a gente possa, eu acho que tem vários movimentos, né? Mas talvez o grande, eu acho que o grande desafio, né, é o que nós fazemos, ou é como conseguir um caminho que consiga ir adiante de experiências anteriores, né, que continuaram presas dentro do sistema, né, como sair do sistema, estando nele, né, e tendo toda uma trajetória de vida amarrada a ele, que é o nosso, eu acho que é o caso de todos nós aqui. Tanto que a gente está Sim. aqui numa tela, né? Implica a gente depende de energia elétrica, de equipamento, de não sei o quê, papapá, de tudo, né? Hum. E aí, se eu pensar como anexo, né? Por exemplo, como anexo, né, a proposta da Ana, né? Que aí na gravação não vai dar talvez para entender, né, do que a gente está falando, mas que também poderia ser entendido como uma forma de compartilhamento, né? A pessoa vai compartilhar o conhecimento, a gente vai retribuir isso, né? Só que, por outro lado, isso também só está sendo feito dessa forma porque nós não somos parentes. Sim, Se nós fôssemos parentes, não seria feito. Então, isso também sim, sedimenta assim, olha, nesse mundo a coisa funciona assim. sim. Porém, né, o que aconteceu, por exemplo, com a Winnie Mandela, né? Ela foi esculhambada, ela foi violentada, ela Uhum, foi, né? E ela acabou uhum, cedendo e entrando num buraco que não conseguiu sair. uhum. A primeira esposa dele, né? É, Você tá falando. a Que Winnie Mandela. a segunda já foi mais, tá mais ativista, Não, mas não, também mas foi a mais, segunda, não, eu estou me referindo à segunda, a Winnie Mandela. Ela foi condenada. Quer dizer, durante o período que ele passou na prisão, ela, sim, mas ela não se rendeu. Eu sei da primeira esposa. não, a segunda, não, a primeira, A segunda é depois que Mandela sai, eu acho, não, né? aquela é a terceira. Ah, então é a terceira. É. Não, a terceira vem do Gandhi, né? Da linhagem do Sim, Gandhi. É uma outra história, né? sim, Mas a segunda esposa, a primeira, quando ele foi para a vida, ela falou: sim. olha, você me prometeu uma vida assim normal. Você não me Uhum, prometeu uma vida desse tipo. Eu não quero essa vida, né? E a segunda esposa, né? Então, o quanto isso não é um julgamento de forma nenhuma dela, mas o quanto, né, é difícil, assim, dentro de uma estrutura, e em vários textos, em vários diários dele, ele fala sobre isso, né? Ele fala, olha, sim. eu fiquei protegido, eu estava, né, nos holofotes e tal, ela ficou completamente sozinha, É, né? E, enfim, entrou numa dinâmica muito ruim, mas entrou. é. Não conseguiu sair, não conseguiu não entrar. Nossa, precisa ter estrutura também, né? A gente está vendo isso. As pessoas que não entram, elas têm uma estrutura, né? Né? Então, e que ela ficou só, né? Você está no meio do apartheid, no meio você é preso, é violentada, é Uhum. agredida, enfim, tem que garantir a tua segurança, a tua Sim, sobrevivência. Né? É difícil. não, eu acho que com certeza. Eu não julgo nem, estou nem capacitada para julgar isso, nem Acho que nenhuma em de nós. nenhum lugar. Mas então, a gente ainda tem mais, né, opções, né? Vamos colocar assim, a gente tem mais opções. Eu acho que dá para ir fazendo, né? Assim, ser menos dependente. Uhum. Eu acho que dá para criar menos dependência, né? Menos obsessões
porque cria-se objetos de desejo, né? Seja guardar dinheiro, né? Seja ter o carro, é você não colocar fetiche nesses lugares. E eu acho que a pandemia não modificou todo mundo, mas eu sinto, assim, que ela fez uma transformação em mim, assim. Se eu Uhum. tinha algumas resistências, eu perdi bastante dela. De, eu estava numa pegada de guardar dinheiro, pensando como é que ia ser meu envelhecimento, tudo isso. Eu parei de guardar, é engraçado. Não é que eu não vou precisar, mas eu parei, porque eu estou achando que o mundo está tão curto de tempo, eu não vou guardar e eu não vou usar. Então eu parei, assim, eu também, e aí essa coisa de trabalhar muito, inclusive, também, eu diminui bastante, meu projeto, assim, é cair mais ainda, né, porque eu falo, eu não preciso mais tanto dinheiro, eu tô assim, eu pago isso, pago aquilo, diminui o convênio, que era uma fortuna, consegui rebaixar lá pela metade, eu tô fazendo essas coisas, assim, É, são pequenas, né? Mas também não estou consumindo. O meu dinheiro é bem empregado no que tem para consumir coisa orgânica, sabe, nesse sentido? Aproveitando tudo, até a casca das coisas, eu estou uma disciplina ali de aproveitamento, separando lixo, todas essas coisas, levando lá remédio na farmácia, os remédios velhos para um descarte melhor, lâmpada não sei aonde, faço umas peregrinações. Eu sei que é pouco, mas é a parte que eu consigo. é, Se vai me dando vindo mais ideia, eu vou pegando, com certeza. Acho que é um pouco por aí. Eu sinto que está tendo essa transformação nas pessoas. Eu escuto mais gente reclamando, indignada, porque eu acho que faltava isso também, né? Quando teve a manifestação, foi incrível, senti a força lá na rua. Fui também nadar agora para a Palestina também, a última. Falei, vai ter meia dúzia de gato pingado. Eu queria lá me estender para dar uma sensação que tem mais gente, sabe? Tava cheio. Fiquei assim, uau, o que que é isso, sabe? As pessoas estão se incomodando. tomando ciência, se envolvendo com a vida do outro, sim, sabe? A gente tem que se meter nesse lugar, assim, parar de ficar escutando umas historinhas para boi dormir, que, ai, Nanda, eles falam cada. Não dá mais para escutar, ai, antissemita, não sei o quê. Não, faça-me um favor, sabe? Então a gente tem como se mover, né? A gente não está tão atado assim, sim. Não sei, não dá para ser mais radical do que isso? Dá, acho que dá, a hora que eu vou tendo ideia, essa coisa que eu estou me propondo, estou aberta para isso. Mas, assim, por enquanto, tenho, sim, algumas dependências. Como criaram para os indígenas também essas dependências, né? E eles até se aproximaram, que eu acho interessante outra aproximação que eles fizeram, indo nas universidades, para eles terem conhecimento, sabedoria, para poder se defender e levar toda essa coisa para sua própria aldeia. Eu acho isso incrível. E Krenak, que fala pra caramba e para um povo que ele tá achando que alguém está escutando, então eu acho legal responder assim. E não sei, quando eu falo de esperança, é alguma coisa assim que eu protejo tanto, pode ninguém acreditar. Eu falo, ninguém vai mexer nisso aqui, ninguém vai me convencer, é engraçado. Hoje até uma tá tomada de esperança, né? Coisa boa. Ai, eu acho que eu tô sempre, sabe? Sempre. E mesmo na tragédia, é engraçado, é coisa de escorpião também, assim. Coisa assim, tá uma merda. Eu falo, mas isso é porque nós chegamos lá, estamos chegando no fim do poço. Daí depois você já tem esperança, chegou no fim do poço, vai bater, vai subir. Eu tenho isso. Eu acho que isso aqui
mantém aqui, inclusive, sabe? Se eu desistir disso, pode o mundo Uhum. acabar. Vou ser cínica, vou cuidar da minha vida, porque é isso, né? Quando as pessoas pensam que o mundo pode acabar, elas ficam mais individualistas ainda. Quem quer colocar mais alguma coisa para a gente poder fechar? Ou eu não sei se a gente vai ficar com essa esperança da Thelma. Precisamos, Fica, que é bom. Tem bastante precisamos. doações, assim. Ficamos? Ficamos. Que delícia. Gente, é muito bom. Muito bom estar aqui. Bom estar aqui. Olha, um final de dia para a gente maravilhoso. Que a gente possa sonhar com tempos e mundos melhores. Vamos juntos. Vamos nos encontrar no sonho. A gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite.